Bom dia, seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Eu quero desejar para todos vocês aqui um bom dia, que a bênção de Deus venha sobre cada um de vocês. Bom dia, Jake. Bom dia, Iraci. Bom dia, Errin. Bom dia, Fabiana, Aristotelina. Bom dia, Fátima. Bom dia, Tassiane, Suzane, Simone. Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui para participar junto com a gente da família 659. Marilei, Silmara, Emília, Sônia. Bom dia, meus queridos. Que a bênção de Deus seja liberada sobre a vida de cada um de vocês e sustente vocês nesse dia. Hoje é um dia de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nos fortalecermos nele. Hoje é dia de nós crescermos em Deus. Vamos crescer mais um pouquinho, 1%. Hoje é dia de nós vencermos gigantes, vencermos a dificuldade, vencermos os obstáculos que estão diante de nós. Hoje é dia da gente perseverar mais um pouquinho. Hoje é dia de nós nos lançarmos no altar. Quem sabe hoje é dia de nós derramarmos essa lágrima no altar, mas essa lágrima é uma lágrima de vitória em nome de Jesus. Bom dia, meus queridos. Que Deus venha sustentar a vida de vocês, fortalecer. Você que está aqui já há mais tempo na família 659, diariamente aqui comigo, eu tenho certeza, você está crescendo em Deus, está crescendo na fé, está sendo fortalecido, né? Quantas vezes aqui nas manhãs você foi fortalecido em Deus? Quantos testemunhos, não é verdade, a gente tem aqui para contar, para compartilhar? Quantas vezes parece que eu estava aqui falando para você, parecia que não tinha mais ninguém aqui, era só você, a palavra era só para o seu coração, não porque eu conheça seu coração, mas porque o Espírito Santo conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Eu estou aqui com a palavra de Deus. Não é um simples livro. É a palavra de Deus. É a palavra que nos fortalece. Eu entreguei minha vida para Jesus há muitos anos atrás. E essa palavra começou a ser o norte para mim. Começou a ser o meu manual de vida. É isso que nós estamos fazendo aqui de manhã. Buscando orientação daquele que é o nosso Pai. Daquele que nos ajuda, daquele que nos fortalece. Eu estou aqui como um mentor seu, como um pastor, ajudando você a discernir, a entender a palavra. Estou aqui me unindo a você também em oração. Eu não sou melhor que você, pelo contrário, eu sou um homem como você, um ser humano como você, mas eu estou aqui debaixo da graça de Deus, com meu coração rendido ao Senhor, temente a Deus, disposto a ouvir a voz do Espírito e a compartilhar aquilo que Deus tem também compartilhado no meu coração. Então, bom dia para todos vocês. Eu sei que há pessoas que aqui de manhã, ou um momento que para ouvir o devocional, assistir o devocional, estão aí se ajeitando, se organizando, aproveita o tempo, coloca ali. Então, preste atenção à palavra, preste atenção ao que Deus tem para falar ao seu coração. Se fortaleça em Deus. Creia também que cada momento aqui, no momento que eu estou orando, no momento que a gente está lendo a palavra, fazendo um comentário, nesse momento o Espírito Santo de Deus está movendo, está agindo. Então os motivos de oração, né, que você tem no seu coração, as coisas que você já tem colocado diante de Deus, são vários motivos, propósitos que a gente tem colocado aqui diante de Deus. Deus está agindo. Não se surpreenda pelo toque do Espírito Santo aí na sua vida. De repente tocando a sua alma que está enferma, de repente tocando uma parte do seu corpo que está doente, pessoas sendo curadas, né, de câncer, sendo curadas de enfermidades, vencendo momentos que aos olhos dos seres humanos são impossíveis, mas nunca, jamais será impossível para o nosso Deus, não é verdade? Bom dia, hoje um bom dia especial para Gisele Mardegan, minha irmã, está fazendo aniversário hoje, está fazendo 30 e poucos anos, eu acho que ela está fazendo. Que Deus abençoe você, Gi, te dê muitos anos de vida,
te sustente e te fortaleça, que seja um dia muito especial para você hoje, para você e sua família, em nome de Jesus. E aí eu quero pedir a gentileza para cada um de vocês aqui, estamos aí com 100 pessoas, participando ao vivo aqui com a gente da família 659. Queria que você parasse aí um minutinho, tá aí o comentário da Gi, que Deus abençoe você, Gi, em nome de Jesus. Pare aí um minutinho e compartilhe aqui esse devocional. Faça isso agora. Manda aí para pelo menos umas 30, 40, 50 pessoas. Vamos vestir a camisa da família 659. Vista a camisa aí desse devocional. Vamos fazer ele chegar mais longe. Ontem nós tivemos aí 150 pessoas ao vivo com a gente. Fora os que estão assistindo depois. É muita gente sendo tocada pela palavra, com a graça de Deus. E essa mensagem vai sendo multiplicada. Então, você que já está há mais tempo aqui, não tenha restrição nenhuma de compartilhar com o pessoal da sua igreja, com seus amigos, com seus familiares, independente, né, de onde eles estão, de qual igreja que eles participam. Eu tenho sido sempre muito respeitoso aqui com a palavra, ajudando a pessoa a crescer na palavra. Quero atrapalhar o envolvimento dela com a igreja dela, quero ajudá-la. Eu sou pastor, eu entendo muito bem disso, quero ajudar você. Então, vista a camisa, vista a camisa aí da família 659 e compartilha. Fale para as pessoas, né? Fale do amor de Deus, fala o quanto você tem sido abençoado nesse tempo devocional. Eu vou lá também, vou compartilhar com algumas pessoas. E você também, abre aí o aviãozinho e vamos compartilhar. Eu vou mandar aqui pelo menos uns 10 convites ao vivo aqui, ó. E hoje eu estou fazendo a família 659 aqui da sala de oração, né? Sala de oração, lugar de oração tão especial, reservado aqui para a gente orar, ler a palavra, buscar a Deus, e esse lugar onde Deus tem se manifestado na nossa vida, na minha vida particularmente. Quantas palavras de Deus já recebi aqui nesse lugar, o quanto eu já fui abençoado por Deus aqui nesse lugar. Então, bom dia, bora lá, já compartilhado. Quem compartilhou, dá um joinha aí e abre comigo em João, capítulo 9. Vou pedir para alguém marcar aqui para nós, ó. João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, versículo 25 e versículo do 35 ao 41. Quem foi ligeiro aí, marca para nós, né? Marca aí para a gente, João, capítulo 9, do 1 até o 12, versículo 25 e o 35 até o 41. Aí, o pessoal que vestiu a camisa, ó, hoje parece que tem mais gente que vestiu a camisa, tá compartilhando aí, família 659. Eu vou fazer a leitura então dos primeiros versículos. Aí, ó, Marilei, a Karina, que bênção, da mesma igreja. Então eu vou colocar aqui, fixar a Marilei hoje. Obrigado, Marilei, obrigado, Karina, obrigado aí a todos que sempre estão marcando os versículos, nos ajudando, tá bom? E vai fazendo comentário aí enquanto a gente ministra a palavra, pode comentar. Também você que está no YouTube, né? Se você ainda não segue o canal, siga o canal e pode fazer comentário, depois eu vejo todos os seus comentários. Vejo seus comentários, seus pedidos de oração, né? Aquilo que você vai falando aí, compartilhando com a gente. João capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-os aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam:
Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse para que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Depois eu vou ler mais alguns versículos. Quando a gente olha para esse texto, aliás, esse texto aqui sempre me chamou muita atenção. Eu me lembro a primeira ministração que eu ouvi, né, de pregação sobre esse texto. Me lembro perfeitamente. Eu me lembro do pastor dizendo, né, eu era cego e agora eu vejo. Né, a vida desse homem, que eu não sei o nome, a Bíblia não fala o nome desse cego de nascença, mas que certeza que foi uma vida muito sofrida. Uma vida crescida, uma vida que se desenvolveu, né, com uma deficiência, né, que ele se acostumou a viver, mas que ele era até considerado amaldiçoado naquela época. Todos os cegos de nascença naquela época eram considerados pessoas amaldiçoadas, pessoas que ou os seus pais ou eles cometeram pecados graves, por isso que ele nasceu desse jeito. Que situação, né? Que situação já nascer com essa marca, nascer com esse estigma, nascer com esse rótulo. E aí eu digo para você, quando nós somos criados por Deus, independente se você, da forma que você nasceu, se você é branco, negro, se você tem cabelo claro, cabelo escuro, se você nasceu com algum problema de saúde ou não, você acha que isso aí define se você é amado ou não por Deus? Você acha que isso define se você é uma pessoa amada ou não por Deus? O ser humano, presta atenção nisso, hoje em dia, para manipular as pessoas, eles separam as pessoas. Eles separam, esse aqui é o grupo dos negros, esse aqui é o grupo dos brancos, esse aqui é o grupo dos asiáticos, esse aqui é o grupo dos que gostam de tatuagem, esse aqui é o grupo... Estão sempre segregando, separando as pessoas. Sabe por quê? Quanto mais separadas as pessoas, mais fácil de dominar elas. Então esse cego aqui vivia dominado por uma marca que a sociedade colocou nele. Você é um cego amaldiçoado. É assim que ele era visto. Imagina, não sei se você está aí, de repente, se tem condição de fazer isso, mas imagine, feche seus olhos. Você pode ver ainda a claridade, né, através do seu olho fechado, mas imagina viver assim. Imagina viver, e aí vamos fazer uma analogia aqui. Imagina viver na escuridão. Imagina viver nessa escuridão. E aí, independente se você tem a vista boa ou não, uma pessoa sem Jesus, ela vive na escuridão. Ela pode ver, mas ela é cega. Inclusive Jesus, ele diz isso sobre os fariseus. Falando com esse homem depois curado, ele diz isso sobre os fariseus, dizendo assim, ó, você era cego e agora vê. Eles veem, mas são cegos. Eles veem o olho natural, mas eles são cegos espiritualmente. Jesus, nesse momento, ele trouxe uma nova maneira de poder viver para esse homem. Ele trouxe esperança. Recentemente a gente ministrou muito sobre esperança, né? Jesus trouxe esperança para mim. Jesus trouxe esperança para você. Jesus trouxe vida ao nosso coração. Então esse homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É lógico, todos nós nascemos com uma possibilidade do pecado, uma tendência, como um carro desalinhado que vai para a direita ou para a esquerda. Nós nascemos com essa tendência que nos leva para longe de Deus por causa da marca do pecado, da corrupção do pecado. Mas a questão aqui não é o porquê que aconteceu isso com ele. E aí, para você também que está aqui hoje nessa manhã, a questão não é o porquê. Eu sei que tanto eu quanto você
A gente fica sempre se fazendo essa pergunta. Por mais que a gente fale, por mais que eu estou falando para você aqui, ó, não pergunte o porquê. Na hora do momento difícil a gente vai perguntar o porquê. Por que, Deus, está acontecendo isso? Por que, Senhor, está acontecendo isso? Por que que eu nasci assim? Por que, Senhor, que eu nasci nesse ambiente? Por que está acontecendo comigo isso no meio dessa jornada? Por quê? Por quê? Por quê? E a questão que Jesus traz aqui não é o porquê. Interessante que Jesus ele não responde o porquê. O Senhor aqui, que é o próprio Deus, não responde o porquê, pelo contrário. Ele apenas faz um milagre e direciona a vida desse homem, ele muda o foco dele. Então, pare de perguntar por quê. Coloca aqui no comentário. Parar de perguntar por quê. Isso aí é você que tem que fazer esse exercício. Parar de perguntar por quê. E aí, no versículo 2, né, que as pessoas estão ali, mestre, quem pecou? É ele que pecou, seus pais? O que aconteceu? E Jesus nem responde. Jesus, pelo contrário, diz assim, é para a glória de Deus. Como assim para a glória de Deus? Como assim uma coisa ruim para a glória de Deus? Não tem cabimento. Eu e você também não vemos cabimento em alguma coisa. É por isso que eu e você não podemos se basear somente na nossa inteligência. Você é um ser inteligente, Deus te criou inteligente. Mas não se baseia somente na sua inteligência. Isso aí, parar de perguntar o porquê, não vai resolver. Por quê? Porque não vai resolver, tem coisa que não tem o porquê. Tem coisa que não existe o porquê, não adianta a gente ficar se martirizando com o porquê, porque não tem o porquê. Ou você acha que tem o porquê de todas as coisas? Não tem. Jesus diz aqui, eu sou a luz do mundo. Eu vou fazer algo na vida desse homem. Interessante que Jesus, ele age de uma maneira muito estranha. Ele cuspiu no chão, ele fez lodo com a saliva e o barro, ele passou, ainda bem que o cego não estava vendo, né? Ainda bem que o cego não estava vendo. Se ele tivesse vendo, ele ia falar assim, não, para com isso, homem. Ainda bem que o cego não estava vendo. Cuspiu no chão. Passou da maneira mais improvável que se possa imaginar. E Jesus nunca age, não quer padronizar, não. Para curar cego tem que cuspir no chão e a receita, né? Cuspir no chão, pegar lodo, passar no olho da pessoa. Não é, Jesus agiu dessa maneira. Foi uma atitude que ele teve. Não quer dizer que vai ser sempre assim. E aí Jesus passou nos olhos do cego e deu para ele, isso aqui é a chave. Na verdade, essa é a chave, não é nem o lodo. A chave está aqui, Vai ao tanque de Siloé, que não era próximo, que não era tão perto. Ele cego teria que andar até aquele tanque, com o rosto dele marcado de lodo. Ele ia ter que ir lá se lavar. E aqui eu aprendo uma lição e eu quero compartilhar com você. Ir ao tanque de Siloé para esse homem significava obedecer a palavra de Deus. E aí para mim e para você quer honrar a Deus? A obediência é a maneira que nós honramos a Deus. Às vezes você quer honrar a Deus com as suas palavras, com as coisas que você diz. Mas não é isso aí que honra a Deus. O que honra a Deus é a nossa obediência. Noé recebeu uma palavra de Deus, que ele deveria construir uma arca, que iria vir um dilúvio sobre a terra. Ele não sabia nem que era chuva. Se você estudar o texto, você vai perceber que não havia chovido sobre a terra. Ele não conhecia sobre barcos, ele não sabia construir isso. No entanto, ele obedeceu. A virada de chave na vida das pessoas é quando elas começam a obedecer a Deus. É quando elas começam a andar em obediência. Enquanto você é aquela pessoa que vai à igreja, ou que você até lê a Bíblia, tem aí uma vida de oração, mas você não obedece a Deus, a sua vida nunca vai romper para o outro nível. Agora, a partir do momento em que a gente começa a obedecer a Deus, obedecer os princípios de Deus, obedecer a palavra de Deus, ou seja, vou dar um exemplo aqui bem claro. Vou dar um exemplo aqui sobre família. A gente vai ministrar sobre família daqui a alguns dias, na semana de oração pela família. Vou dar um exemplo sobre casamento. A bênção sobre o casamento é você se casar com uma pessoa que tem o mesmo
coração que o seu, no sentido assim que busca a Deus como você, para que você não entre em julgo desigual. Aí a pessoa se casa. Eu sei que muitas pessoas às vezes se convertem no meio do caminho, mas aí quando a pessoa tem a oportunidade de escolher, ela se casa, ela vai se casa com uma pessoa que não quer servir a Deus, e aí ela não quer sofrimento? Como que não vai ter sofrimento? Ou então, ela faz totalmente o contrário. Hoje em dia, é uma moçada aí que está fazendo isso. Eles começam a morar junto, ou então engravida, começa a morar junto, para depois, daqui uns anos, se tocar no coração deles, eles se casarem e organizar a vida. Fez totalmente o contrário, é desobediência, vai dar errado, vai sofrer, não vai romper. Então estou dando um exemplo para você. Outras coisas simples, como falar a verdade, como viver uma vida de oração, como buscar na palavra, saber o que Jesus faria no meu lugar se eu estivesse aqui. Então perdoar pessoas que te ofenderam, respeitar a pessoa, mas também se posicionar diante de princípios e valores, obediência específicas, chamados de Deus para a nossa vida, quando Deus nos chama. O chamado de Deus, ele não é para fazer, ele é para ser. O chamado de Deus aqui para esse homem, por exemplo, ou para os apóstolos, que foram chamados diferentes, mas feitos pela mesma pessoa, o chamado ele não era para fazer, ele era para ser, porque ele sendo, aconteceria. Eles sendo como Jesus, eles fariam discípulos, eles alcançariam nações, eles tinham um chamado apostólico, os apóstolos, tinham um chamado de alcançar nações, de implantar o reino de Deus sobre a terra, levariam isso. Jesus disse, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, porque a partir do momento que ele subisse, ao momento que ele ressuscitasse e fosse aos céus, aonde ele está, do lado de Deus, Deus Pai, agora o Espírito Santo está sobre nós, nós somos a luz do mundo, porque nós temos o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Jesus está aqui. Nós estamos com 142 pessoas ao vivo. Estamos aqui, você que não compartilhou a live, compartilha. E você que está aqui, permaneça em oração, recebendo essa palavra. Não sai não, fica aqui, que você precisa escutar isso aí, em nome de Jesus. Deixa Deus operar no seu coração. E aí, quando esse homem é curado, quando os olhos dele se abrem, a primeira coisa que acontece é ele incomoda todo mundo, porque as pessoas ficam incomodadas com a mudança da vida dele. Eu acho que a gente pode sim e deve, quando a pessoa ela está indo por um rumo errado, se você é amigo da pessoa, você precisa ajudá-la a interromper esse caminho de morte na vida dela. É o mínimo que um amigo, um familiar deve fazer. Mas aqui esse homem, ele percebeu o milagre, ele está vendo, ele não via. E você acha que as pessoas estão felizes com agora ele poder ver? Trazendo hoje para o ambiente que a gente vive, você acha que o mundo fica feliz com alguém que começa a ler a Bíblia e começa a abrir o seu horizonte sobre o que é a vida? A gente está fazendo aqui, ontem até no Stories, aí você vai ver uma turma aí estudando educação financeira e prosperidade. Você acha que o mundo, o sistema quer que você aprenda a lidar com o dinheiro da maneira certa e multiplicar? Ele não quer, porque quer que você continue escravo. Quer que você continue escravo. Mas se você não decidir romper com o sistema do mundo, o cosmo do mundo, como a Bíblia nos diz em Romanos 12, versículo 1 e 2, que a renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente. Eu não sou escravo de ninguém e de nada. Eu sou filho de Deus. Então o que Deus nos deu, nós vamos usar com sabedoria, administrar com sabedoria, fazer multiplicar. O mundo diz que está um caos, vai todo mundo não sei o que, mas com Deus não. Com Deus a semente que eu tenho, eu vou plantar, vai nascer em nome de Jesus. Então você está aqui hoje recebendo da palavra, é um ato de libertação na sua vida. Porque nesse momento você começa a ver, seus olhos passam a ver.
Você já não é mais escravo de um entorpecente, de uma droga. Você já não é mais escravo de um vício. Você já não é escravo mais de uma dor, de um sentimento, de uma mágoa, de um ressentimento, de uma amargura. Você não é mais escravo de nada, porque agora você é um filho de Deus. Você já não é mais escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo da opinião das pessoas, não, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Manso e humilde como Jesus, mas inteligente, sábio, com a bênção de Deus, assim como José tinha, mesmo no calabouço. Você chega lá, você é a luz, daqui a pouco você está liderando. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Esse homem aqui agora incomoda todo mundo. Como que os seus olhos foram abertos? Como assim você era cego e agora você não é mais? Como assim teu casamento foi restaurado? Como assim você não usa mais droga? Como assim agora você não engana? Você não sonega imposto? Como assim agora você é uma pessoa honesta? Como assim agora você não trai mais a sua mulher? Como assim você não vai ter outras mulheres? Como assim agora você acha? Como assim você vai tirar tempo para o seu filho? Como assim? É o que o mundo pergunta. Como assim você vai viver dessa maneira tradicional? Você vai namorar sem ter relacionamento sexual? Você vai se casar para depois você conhecer? Não, você tem que experimentar antes. Cara, abre o olho. Ei, abre a mente aí, abre o olho, mas abre para a palavra, para o evangelho. Consagre a tua vida a Deus, que Deus cuidará de você. E aí você às vezes está nesse momento difícil, você está vivendo a tribulação e você fica fazendo por quê? Por quê, Deus? Para com o porquê. Fernando, para com o porquê. Emília, para com o porquê. Elisete, para com o porquê. Márcia, para com o porquê. O mundo ele não vai querer que seus olhos sejam abertos. E aí no versículo 25 diz assim, ele respondeu, depois de um questionamento muito grande, ele perguntou, as pessoas perguntando, cadê seus pais? Vamos falar com os pais. Os pais, eu não tem nada a ver com isso, me livra dessa, ele já é grande, responde por si mesmo. Aí versículo 25 ele respondeu, eu não sei quem que é ele, eu não sei se ele é pecador ou não conheço ele. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. A pessoa quando se converte, os outros acham que a gente agora tem que explicar a Deus. Eu sou pastor, as pessoas acham que eu tenho que explicar a Deus. Pastor, por que Deus está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Não sei, pergunta para Deus. Eu não sou advogado de Deus, eu sou filho de Deus. Eu estou aqui ensinando, compartilhando a palavra, mas eu não sou advogado de Deus. E eu nem sou Deus que sei mais do que Ele, sei das intenções do coração dele, não. Deus é Deus e continuará sendo Deus com os meus porquês ou sem os meus porquês. Deus é Deus. Eu não sei, esse homem fala assim, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu estou vendo. E aí eu quero ir para o finalmente. Os últimos versículos, 35 em diante, diz assim, Jesus ouviu o que havia expulsado e ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Jesus foi até esse homem de novo. Os fariseus expulsaram esse homem curado do templo, porque agora ele vê, incomoda. Jesus vai até ele, encontra ele de novo. E aí Jesus, ao encontrá-lo, agora que ele está vendo, pergunta assim, você crê no Filho do Homem? Disse Jesus, perguntou o homem, quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, sou eu. Jesus se apresenta como Salvador para ele. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Aqui está a chave. Você pode também receber o milagre de Deus, mas se você não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você só recebeu um milagre. Mas se você quer receber a vida eterna, se você quer receber o reino de Deus no seu coração, você não pode só receber o milagre, você tem que receber Jesus como seu Senhor e o Salvador da sua vida. E ele o adorou e disse Jesus, eu vim a esse mundo para julgamento. Interessante Jesus dizer isso.
Jesus não é só o paz e amor, não. A Bíblia fala: eu vim para esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus está falando dos fariseus. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E não adianta você querer chamar de cego o teu pastor, o líder que está aí, um religioso, só porque ele fala uma coisa que você não gosta. Ou só porque ele chamou sua atenção de uma coisa que você não gostou, ou você não tem simpatia por ele. Não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de pessoas que rejeitam o Filho de Deus, de pessoas que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. Os fariseus rejeitavam Jesus como Senhor e Salvador. E aqui nesse momento, Jesus está trazendo para perto um filho que estava perdido. Talvez hoje há filhos perdidos aqui, e hoje é dia de você vir para perto. Talvez hoje há pessoas aqui que estão cegas, que precisam ver. Talvez hoje há pessoas aqui que precisam do toque do Senhor na sua vida e precisa ser guiado ao tanque de Siloé para ser lavado, purificado. Talvez você é uma dessas pessoas. E esse é o momento que o Espírito Santo quer tocar a sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Se você está aqui hoje, né, e quer compartilhar também um pedido de oração, eu vi que a minha irmã lá compartilhou um pedido de oração pela Denise, uma amiga dela, que também está enfrentando aí uma enfermidade, né, um câncer. Nós vamos orar pela cura dela, em nome de Jesus. Nós vamos clamar por ela. Vou deixar aqui a propaganda da semana de oração pela família, para você estar vendo já, né? E se você tem algum outro pedido também, tem o Valentino, né? Que bênção, o Valentino, está melhorando, nós estamos intercedendo por ele, clamando por ele, batendo a porta, é assim que nós devemos proceder. Nós estamos orando pelas nossas famílias, orando aí pelos nossos filhos, orando por conversão, né? Eu tenho desafiado você desde o começo. Tem pessoas que não conhecem a Cristo ainda na sua casa. Vamos orar pela vida deles, para que eles conheçam a Jesus. O mais importante, né? Vamos colocar diante de Deus. Se você está aqui hoje e você tem algum motivo de oração, pode colocar aqui nos comentários. Às vezes eu não vou citar o nome exatamente, mas está sendo colocado aqui em oração. Nós estamos num ambiente de oração. A Dinorá, né, Josi? Vamos orar pela Dinorá, em nome de Jesus, pela cura dela. Vamos orar pela Liane. Vamos colocar diante de Deus nossa casa, nosso lar, o Anthony, né? Vamos colocar o Benício, o Bento nas mãos do Senhor, pedir a bênção de Deus sobre cada uma dessas pessoas. Esse mês é um mês que a gente tem se dedicado à família. Muitas igrejas dedicam o mês de maio à família. Se essa é de fato a realidade aí da sua casa, do seu lar, da sua família da fé, esse mês se dedique aí em oração pela família. Vamos fortalecer as famílias em oração. Eu vou orar por um destravar financeiro na sua vida. Vamos orar para que você prospere. Vamos colocar as causas que estão aí na justiça diante de Deus. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor para julgar a nossa causa. Vamos declarar essa bênção em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor Deus, a vida de cada uma das pessoas que estão aqui na família 659. Nós oramos, declaramos bênção sobre eles. Pedimos ao Senhor que os sustente, Pai. Que essa palavra fique gravada no coração deles, Pai. Que eles se movam diante do Senhor em obediência, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, libera agora de poder sobre eles nesse dia. Poder para vencer as tempestades, Senhor Deus, para destruir aquilo que nos aprisiona. Espírito Santo de Deus, libera sobre as suas vidas agora da Tua bênção. Senhor Deus, sobre as pessoas que estão sendo citadas aqui em oração. Nós declaramos uma palavra de cura, Senhor Deus, sobre aqueles que estão enfermos. Nós repreendemos agora todo câncer, Senhor, repreendemos toda enfermidade, Senhor, repreendemos toda depressão, repreendemos toda síndrome do pânico, nós repreendemos agora toda crise de ansiedade, Senhor, em nome de Jesus. Envia os Teus anjos agora sobre a vida dos Teus filhos, Pai, que venha da Tua bênção.
Sobre esse casamento eu libero uma palavra de bênção, de restauração, Senhor. Em nome de Jesus, sobre essa mãe, Senhor, eu declaro uma palavra de bênção. Sobre, Senhor Deus, a situação financeira dos seus filhos, nós declaramos um tempo de prosperidade sobre eles, Deus. Abre as portas. Senhor Deus, nós oramos, colocamos as nossas igrejas, colocamos, Pai, os líderes, colocamos os pastores, colocamos, Senhor Deus, os ministérios em Tuas mãos. Traz avivamento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro clamando ao Senhor pela semana, Senhor Deus, dedicada à família que nós teremos, Pai. Traz as pessoas certas para esse ambiente. Traz as pessoas que o Senhor, traz aqueles, Pai, que o Senhor quer tocar como o Senhor tocou a vida desse homem. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Para a gente terminar, meus queridos, coloca aqui o nome da tua cidade, né? A gente abençoar nossas cidades, declarar bênçãos aí sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Tem pessoas de diversos lugares do Brasil aqui. Vamos declarar bênção sobre a nossa cidade? Vai colocando aí o nome da tua cidade aí. E vamos declarar bênção em nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre a minha cidade, a cidade de Corbélia. Eu declaro bênçãos em nome de Jesus sobre Guarapuava. Eu declaro bênçãos sobre Marialva, sobre Ubiratã. Eu declaro bênçãos do Senhor, um dia de bênçãos na nossa cidade. Eu declaro bênçãos sobre a nossa nação, sobre Santa Quitéria, Ceará. Eu declaro bênçãos. Cacilândia, Mato Grosso do Sul, nós declaramos bênção. Brasília, nós declaramos bênção. Sertaneja, Bandeirantes, nós declaramos bênção. Foz do Iguaçu, nós abençoamos essa cidade. Caraguatatuba, nós abençoamos em nome de Jesus. Cruzeiro, nós abençoamos. Fátima, Congonhas, nós abençoamos. Medianeira, Limeira, Cascavel, Betim, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja liberada sobre essas cidades. João Pessoa, Paraíba, Amazonas, aqui ó, Matupi, Amazonas, representante aí da Amazonas, que Deus abençoe esse estado, essa cidade, em nome de Jesus. São Miguel do Iguaçu, Toledo, que Deus derrame das bênçãos dele sobre cada uma dessas cidades. E está aqui ó, a divulgação da nossa caravana que vai acontecer em novembro, já está confirmada. 13 dias de viagem, vamos passar pelo Egito, os lugares que Moisés passou, Israel, os lugares que o nosso Senhor Jesus passou. Se você ainda tem interesse, né, tem vagas ainda para ir, daqui quase aí 6 meses nós estaremos viajando, né, vai ser um tempo de bênção, vamos poder estar junto, ministrando a palavra junto. Tá aí uma oportunidade para você, tá bom? Vai ser uma alegria ter pessoas da família 659 lá com a gente nessa viagem abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Londrina, Poções, Bahia, Rio de Janeiro, Barreiras, Bahia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenham um ótimo dia, meus queridos. Fiquem com Deus.